a n, x elevado a 2n, não é? E isso, como isso aqui vale para todo x no intervalo 0, 1, vale para todo x tal que menos x2 pertence ao intervalo 0, 1. Acontece que menos x2 pertence ao intervalo 1, se somente se x pertence ao intervalo 0, 1. Perdão. Isso aqui é para todo x, isso aqui está verdade, isso aqui é verdadeiro, mas é mais do que isso, é para todo x pertence ao intervalo menos 1, bom? Tá certo? O que estava correto, mas é mais do que isso, tá? Para todo x no intervalo menos 1. Então, como isso aqui vale aqui, isso aqui também vale para todo x tal que o menos x2 pertence ao intervalo menos 1. Só que menos x2 pertence ao intervalo menos 1, se somente se o x pertence ao intervalo que? Menos 1. Tá bom? Daí, pelo teorema de derivação termo a termo, melhor dizendo, pelo seu corolário, que é o teorema de integração termo a termo, tá? A integral de quem? A integral de 1 sobre 1 mais x2, essa integral em x é igual a quê? Integral disso aqui. Integral termo a termo dessa série, que fica com a mãe, fica somatória de n igual a 0 a mais infinito de quem? Menos 1 elevado a n. Qual é a integral disso aqui, hein? X elevado a 2n em x. X elevado a sobre 2n mais 1. Tá? É x elevado, tá bom? A integral disso, vamos botar aqui, é igual a integral indefinida disso é igual a integral, conjunto integral definido é igual a integral indefinida disso aqui, ó. Nessa posição, somatória aqui, de n igual a 0 a mais infinito, tá? De quem? De menos 1 elevado a quanto, hein? A n, x elevado a 2n. Integral disso em x, no intervalo menos 1, tá certo? Logo, ou seja, qualquer função dessa daqui, tá? É uma primitiva dessa que também é primitiva dessa. Então, qualquer função daqui, ou seja, as funções daqui e daqui são primitivas de uma mesma função, que é a função 1. Então, elas diferem por uma constante. Mas você sabe uma função que está aqui, quem é? O arco tangente de x. O arco tangente de x é igual a quê? A integral disso, que eu sei quem é, somatória de n igual a 0 a mais infinito. Ó, essas duas funções, o que é que diz isso aqui? Essas duas funções têm a mesma primitiva. Somatória de n igual a 0 de menos 1 elevado a n, que x elevado a 2n mais 1 sobre 2n mais 1. Ou seja, isso aqui é igual a isso, mais c, qualquer que seja o x no intervalo menos 1, em que c é um número real. Tá certo? Mas menos 1 elevado a n. Acontece o seguinte, essa igualdade vale para todo x aqui, tá? Para todo x aqui. Em particular, vale para x igual a 0. Mas para x igual a 0, eu fico com um arco tangente de 0, que dá quanto? 0, igual essa série no 0. Mas quanto é essa série no 0? Todas as parcelas são iguais a 0. Então ela dá 0, ou C, o C tem que ser 0. Portanto,
você tem o seguinte: o arco tangente de x é igual a quem? A somatória de n igual a 0 a mais infinito de quem? De menos 1 elevado a n, o que? X elevado a 2n mais 1 sobre quem? 2n mais 1 fatorial, mais isso para todo x no intervalo que? Menos 1. Isso é exatamente a série de Taylor do arco tangente hiperbólico no zero, tá? No zero, que converge no intervalo que é menos 1. Diga. 2n mais 1. 3. Não, só 2n mais 1. Falei 2n mais 1 fatorial, foi? Não, é só 2n mais 1. Tá? Elevado a menos, só 2n mais 1, porque aqui não tem fatorial não. É isso aqui. Então quando eu entrego, dá. Se eu falei 2n mais 1 fatorial, me expressei mal. Tá? Isso dá o que? Dá o arco tangente hiperbólico. Tá? E essa série converge. E você sabe que isso converge se o x em módulo é maior do que 1 e diverge se o x em módulo é menor do que 1. Tá? Aí, professor, isso é problema do arco tangente, porque o x só pode estar em menos 1, né? É, mas é o que eu falei, tá certo? Não necessariamente a série de Taylor convergindo para a função converge em todo o domínio da função. É só você olhar aqui, ó. Isso daqui, 1 sobre 1 menos x. Você tem essa igualdade se e somente se o x está nesse intervalo. Embora o domínio dessa função, quem é o domínio dessa função? É o intervalo. O domínio dessa função é a união de dois intervalos. É o intervalo que? Menos infinito 1, união 1 mais infinito. E aí quando você pega aqui, essa igualdade não vale em todo o domínio. Vale aqui, tá? Aí você pode aumentar a série de Taylor se você pegar o intervalo menos A1. Acho que você pode brincar aqui, tá certo? Aumentar esse intervalo, mas você vai mudar a configuração. Mesma coisa que eu fiz com o logaritmo natural. Que eu comecei só com no intervalo 0,2. Aí eu consegui no intervalo 0,2A, que é essa entrada em A. E aí expandi a forma. Você entendeu aí? Tá? Pronto. Diga. Da função também vão passar para a série dela? Claro. Diferenciabilidade e tudo. Tá? Deixa eu ter mais alguma coisa a mencionar. Pronto, pessoal, tá aí, tá encerrado aí. É isso aí. Já. Falar mais nada não. Não, a última aula finalizou. Finalizei, encerra aí. Encerra.